Comunicação frutífera envolve falar a língua do seu público, para que ele te entenda, para que ele preste atenção em você. Porque se você fala uma língua que não é a dele, que ele não entende, que ele não vai ter interesse em parar para escutar, você vai estar falando com as paredes, né? Aí você vai ficar irritado, frustrado, porque você falou e não te deram bola e você não conseguiu convencer ninguém de nada. Acontece muito nessa nossa discussão política em família, não acontece? Quem votou no 17 enxerga as coisas de um jeito, quem não votou no 17 enxerga as coisas de outro jeito. E aí, como cada um está enxergando um pedaço da realidade, quando você fala sobre o pedaço da realidade que você está enxergando, o outro nem sabe do que você está falando, porque ele está olhando para o outro lado. Então, para fazer o seu interlocutor prestar atenção em você, entender o que você está falando e parar para pensar, que seria o objetivo, né? Fazer ele parar para pensar e rever o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu modo de ver, o seu modo de agir. E eu tô falando de qualquer tema aqui, tá? Você tentando vender o seu produto, seu serviço, você tentando convencer alguém da sua posição política, o que seja. Seu companheiro ou sua companheira de vida, de algum assunto familiar. Eu perdi o fio da meada aqui que eu tava falando, peraí. Cadê o que eu quero? Deixa eu retomar meu pensamento, peraí. O objetivo, então, é fazer a pessoa parar para pensar, certo? Muito bem. Ela só vai parar para pensar na possibilidade de ela estar enxergando as coisas de modo enviesado, não estar entendendo toda a história. Se você começar a sua conversa partindo do ponto de vista dela, você tem que sair do lugar e caminhar até onde ela está em matéria de mentalidade, ponto de vista, e começar a falar com ela a partir do que ela enxerga, do que ela conhece. Supondo que em matéria de alimentação, que é um tema recorrente aqui, a pessoa entenda que a alimentação é feita de ir ao supermercado, comprar umas coisas empacotadas e pedir umas refeições pelo aplicativo de delivery. É nisso que ela pensa. Na época da vida normal era ir em restaurante também. Então, se você começar a falar em técnica culinária para essa pessoa, ela não sabe do que você está falando. Então, se você quer falar de alimentação saudável para essa pessoa, que não tem no seu dia a dia atividades que envolvem pensar que a comida vem da terra, que alguém plantou, que alguém colheu, que alguém transportou, que alguém levou para uma cozinha, higienizou, picou, jogou na frigideira, refogou com cebola, transformou numa refeição, montou porções de preparados com temperos variados e montou, né, numa caixinha, num prato. Guardou algumas coisas na geladeira, guardou outras coisas no freezer, pensou em qual era o tamanho da porção,
qual era a proporção de cada coisa nesse prato, nessa caixinha. Se ela não está acostumada a fazer nada disso, nem a pensar em nada disso, você veja o tamanho do percurso que você vai ter que fazer antes dela, no sentido contrário, para alcançar o que ela está vendo. Ela está vendo o pacote na gôndola do supermercado. Então você vai se deslocar mentalmente até o lugar em que ela está olhando com o binóculo, com a lente dela para aquilo lá, e você vai procurar entender o que ela está vendo. Tá, então o conceito de alimentação dela tá nesse recorte aqui. Como é que eu começo a falar de alimentação saudável com ela? A partir do que ela tá vendo. Como é que eu posso ampliar um pouquinho o alcance dessa lente dela, ampliar um pouquinho, para ela olhar um pouquinho mais pro lado? Aí ela pensou um pouco sobre, ele olhou e pensou um pouquinho. Isso é passo a passo, não é de uma vez. Aí você vai ampliar mais um pouquinho. Você não pode vir com o caminhão que tá na sua cabeça de uma vez, porque é muito para ela, ela não vai te dar atenção. Então, falar a língua do público significa você fazer um exercício profundo de empatia, desenvolver uma capacidade de empatia em você para entender onde é que o outro está em termos de conhecimento, de mentalidade, de linguagem. Qual é a linguagem que ele usa, que ele entende para tratar do assunto que você quer debater com ele. É fácil? Não é fácil se você não fizer esse exercício em você primeiro. É você que precisa se adaptar ao outro para conseguir conversar com ele. Será que a gente consegue fazer isso no tema eleições 2018 e eleições 2022? Se a gente conseguir fazer isso no tema de eleição, fazer isso no marketing do produto, do serviço que a gente vende, começa a ficar mais fácil. Porque o tema da eleição em família, ô temazinho casca. Mas é assim. Pra gente parar de brigar, de ter guerra e de falar sem ser entendido, e de ficar brigando justamente porque um tá falando de uma coisa, outro tá falando de outra, e cada um tá olhando para um lugar, e cada um vai defender aquilo que tá vendo. O único jeito de haver uma comunicação frutífera entre pessoas que estão olhando para coisas diferentes e usando linguagens diferentes é procurar uma forma de as duas olharem para o mesmo lugar. E uma procurar falar a língua da outra, para ficar mais claro. Então, primeiro, você tem que entender o outro, fazer o exercício de empatia, se esforçar muito para enxergar as coisas do ângulo dele. E aí estudar caminhos, não tem caminho pronto, é descobrir caminhos, construir caminhos, abrir estrada, capim, né? Para que você consiga aproximar as visões. Isso se chama convergência. Se você olhar lá no rocambolinho que eu coloquei aí, tá escrito lá, convergência, é isso aí. Você ir aproximar as visões para que ele comece, essa outra pessoa comece a ver algo mais parecido com o que você está vendo. Aí você começa a falar com ele a partir do que ele está vendo. Você precisa ajudar ele a ver o que você está vendo. E antes, você vai ver o que ele está vendo. Entendeu? Então aí, em algum momento, vão estar vocês lado a lado, lá no mesmo lugarzinho da montanha, olhando a paisagem completa. Quando vocês dois estiverem olhando a paisagem completa, ele antes só olhava para lá, você antes só olhava para cá. Agora estão os dois com visão panorâmica da realidade. Aí vocês podem discutir de forma muito mais pacífica, amigável,
e frutífera, né? Para falar, bom, agora que a gente está enxergando a realidade de um jeito muito mais completo, 180 graus aqui pelo menos, 360 melhor, né? Mas se a gente já conseguiu uns 180 aqui, bom, agora a gente pode começar a falar em como mexer nisso, né? Como melhorar as coisas, que soluções que dá para desenvolver junto. Cada um com a sua bagagem. Vender é assim também. Você procura entender a realidade do seu cliente, o ponto de vista do seu cliente, a linguagem do seu cliente e procurar se aproximar para, depois que você enxergou o que ele enxerga, ele se sentir atraído pela sua visão de mundo, a sua visão de solução. E se houver convergência, se você conseguir fazer essa convergência, ou seja, se a sua visão for útil para ele, se a sua solução for útil para ele, aí tem o match, aí é amor, ele vai querer comprar a sua solução e você vai ajudar essa pessoa a conseguir alcançar o sucesso que ela queria e não estava alcançando. Imagina isso nas suas vendas e nas eleições de 2022. Amém.